Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Café com Poli. Esse é o 6º episódio da nossa primeira temporada Mulheres Empreendedoras. E hoje nós temos aqui uma grande convidada, Gabriela Duarte. Seja bem-vinda, Gabi. Obrigada, Poli. Estou muito feliz com o convite de estar aqui hoje com você. Estava falando aqui, eu estava lembrando aquele dia que a gente encontrou e você falou do seu projeto. E estou muito feliz de ter sido convidada. Muito bem, hoje nesse bate-papo nós vamos falar de empreendedorismo, nós vamos falar de mulheres, nós vamos falar de uma vida cristã, de uma conexão e de intimidade com Deus. E se esse assunto te interessa, pegue o seu café e venha conosco nessa conversa. Mais uma vez, Gabi, muito obrigada por ter aceito o convite e seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Café com Poli. Obrigada, Poli. E aí, Gabriela Duarte, né? Fisioterapeuta, casada, empreendedora cristã, formada pela Universidade Unipac, com vários cursos na área de estética, trazendo aí as mulheres com autoestima, empoderamento feminino, mostrando que toda mulher é bonita do seu jeito, com as suas curvas. Não é isso, Gabi? É verdade, cada uma com a sua beleza, e lá nós estamos abertos para cuidar de todo mundo com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado. Nós esperamos vocês também lá na Estética Corpus. Gabi, proprietária da Estética Corpus, juntamente aí com a mãe, Dona Nil, né, que tem todo esse cuidado aí com as mulheres. E ela vai falar um pouco desse projeto, desse empreendimento e como que tudo começou. Mas antes disso, nós queremos saber quem é Gabriela Duarte. Conta pra gente aí nos detalhes, Gabi. Tenho 30 anos, eu tava pensando esses dias como o Senhor me honrou nesse processo aí de maturidade, Poli. Sou fisioterapeuta, trabalho na área da estética há mais ou menos 10 anos. Amo a minha profissão, não foi a minha primeira escolha quando eu fui fazer faculdade, mas eu lembro que eu orei muito pedindo a Deus para me direcionar naquilo que era o projeto, que era o propósito dele para minha vida. E hoje eu sou uma fisioterapeuta muito realizada, que ensino, né, outras profissionais também nessa profissão linda que eu amo. Amo também pregar a palavra do Senhor. Que mais, Poli? Sou casada, tenho 3 anos já, meu Deus. Passa rápido, né, Gabi? Demais. E falando aí na fisioterapia, né? Como é que você falou que não foi a sua primeira escolha, né? E como é que surgiu o desejo de fazer o curso de fisioterapia? Desde criança eu falava em entrar na área da saúde. Pensei em fazer medicina, odontologia e fiz alguns vestibulares para fora, passei na Federal de Valadares. Quando eu conto isso, eu falo, é só para quem crê. Fiz a minha matrícula na faculdade lá de Valadares, na Federal. Na hora que eu estava saindo, fiz minha matrícula, eu estava saindo, eu falei, Deus, eu esqueci de orar. Esqueci de perguntar se é para eu ficar aqui ou se é o que o Senhor quer que eu faça. E eu lembro como se fosse hoje o Senhor falando, não fica. E eu lá, com tudo preparado, meus pais lá para poder fazer, alugar apartamento e tudo, eu falei com eles, eu não vou ficar. Deus falou para eu não ficar, eu vou embora. E eles já conhecendo esse processo meu, eles falaram, então se Deus falou, vamos embora. Então nós viemos embora. E nisso eu entrei na faculdade, na Unipac, em fisioterapia, esperando depois entrar em odonto. Só que no 4º período eu fui convidada a fazer um estágio. Eu falo, quem é que convida alguém para fazer estágio? Ninguém. Eu fui convidada. E entrei na clínica que eu trabalhei, da Amanda, que foi uma pessoa maravilhosa, importantíssima na minha vida, que me ensinou muita coisa, que foi uma bênção para mim. E ali eu apaixonei mesmo com a profissão. O dia que eu vi uma mulher entrando triste, saindo sorrindo da sala, e depois que eu atendi ela, eu falei, cara, que negócio bacana. Eu acho que eu tô no meu lugar mesmo, é isso aqui que eu quero. E aí eu falo que aquilo foi só desenvolvendo em meu coração, e eu buscando, estudando, aprendi muito com a Amanda, que eu falei com vocês. E fiquei lá bastante tempo, trabalhando como estagiária, até uma parte ali da minha fase da faculdade. Aí quando acabou, né, que até 3 anos você pode estagiar, quando acabou eu fui trabalhar a domicílio. Fazia atendimento a domicílio. Eu tinha uma maca, colocava a maca no meu bagageiro e ia atendendo um cliente em cada casa. E eu lembro que teve um cliente que arrumou tanta gente para atender que eu passava 2 dias inteiros naquele Marajoara. E eu fui muito abençoada. Isso aí vocês nunca façam, mas eu saí um pouquinho mais cedo da faculdade para eu poder atender. E eu chegava em casa em torno de 00:30.
foi uma fase maravilhosa da minha vida. Atendi gente bacana demais. Deus preparou cada pessoa maravilhosa para me honrar. Só que aí eu tive um problema nas pernas. Eu tive como se fosse uma abertura no músculo. Não é nada assim muito sério, mas me impossibilitou de continuar carregando minha maca, subindo escada. E aí eu fui atender o médico no dia. Ele falou: Gabi, você precisa ir no hospital olhar essas pernas suas, você tá mancando. E isso não é normal. Aí eu saí da casa dele, fui pro hospital, lá na Marajoara mesmo, eu fui no hospital Filadélfia pra fazer a consulta. E o médico falou: olha, ou você vai parar por bem, ou você vai parar por mal, que você tá fazendo. Eu falei: minha vida tá nas mãos de Deus mesmo, então Deus proverá. E aí eu fui atender uma cliente que tinha maca. Ela falou comigo assim: Gabi, se você não for atender a domicílio mais, aonde você pôr na sua casa eu vou. Aí eu falei: então eu vou pôr minha maca no meu quarto, que aí você vai. Você vai? Se eu falei com ela: você vai? Ele falou: vou. Coloquei minha maca no meu quarto, pensei, pelo menos uma cliente por semana tá garantida, né? Que ela é uma bênção e me apoiou muito. Uma cliente, olha, eu atendia 12 a 14 pessoas por dia, pra glória de Deus, dentro do meu quarto. No meu quarto. E ali eu comecei a atender, era o dia inteiro, porque eu atendia umas médicas e elas me indicavam. Sim. E assim, né, captava cliente através... O melhor marketing, né, Gabi? O melhor marketing. E eu não sabia fazer divulgação, não sabia postar. Teve algumas pessoas que hoje em dia são blogueiras que foram fazer massagem comigo, me pagavam e me divulgavam. Sim. Eu falo que Deus é providencial. E aí, eu atendendo ali no meu quarto, eu saía do meu quarto, eu chegava na cozinha, minhas clientes estavam comendo biscoito frito com minha mãe na cozinha. Eu Muito falei, íntimas, né? E eu acho que elas gostavam também desse ambiente, né? ambiente familiar, de carinho, de cuidar, porque a mulher vai muitas vezes na estética, não é pela massagem, pela limpeza de pele, não. Muitas vezes elas vão para se sentir cuidadas, acolhidas, a gente precisa desse momento. Por isso que eu falo que é um momento de autocuidado mesmo que a gente precisa. E ali no meu quarto, eu soube de um curso que era lipoescultura engessada. Quando eu soube daquele curso, eu falei: cara, eu tenho um dinheiro guardado, eu podia investir nesse curso e ver como é que vai ser aqui em Teofilo Otoni. E fui para Belo Horizonte, fiz o curso, minha agenda lotou só de lipoescultura. E era R$150 uma sessão, 1 hora dentro do meu quarto. E era 10 pessoas por dia que eu atendia. Todo mundo assim, ó, me pagando ainda, tudo no cash. Então, naquele momento ali, não pelo dinheiro, mas o dinheiro foi importante também nesse momento, que eu e meu pai montamos a clínica em cima da minha casa. Nós construímos lá 4 salas, uma recepção, tudo ali naquele movimento, naquele dinheiro da lipoescultura, o meu pai me ajudando, a minha mãe também foi. Com a sua força de trabalho. Com o meu trabalho. E meu pai me ajudou demais, porque eu tinha um carro e ele vendeu esse carro, que era ele que tinha me dado. Nós vendemos o carro, investimos lá em cima, fizemos essas 4 salas, fizemos a recepção, tudo simples, mas tudo com muito carinho, sabe? Tudo detalhe que eu queria mesmo. E esse apoio, Gabi? Sempre houve esse apoio da sua família? Como é que é o nível de importância deles no seu negócio, né? Desde esse pequeno negócio ali dentro do quarto, depois a clínica na casa e depois para expandir para um espaço maior. O apoio deles foi muito importante para mim, porque eu atendia no meu quarto, porém era na casa dos meus pais, ali era um ambiente de intimidade deles, eles não podiam fazer barulho porque eu estava em atendimento, em um processo que era relaxante, então eles abriram mão de muitas coisas para que eu pudesse trabalhar ali. Então eu lembro que minha mãe falou assim: Gabi, Deus vai te honrar porque você dedica, e quando a gente dedica e a gente tem fé, Deus nos honra. E ali, eu falei assim: eu vou tomar posse dessa palavra, porque eu creio que vai dar tudo certo mesmo. Passei por processos muito bons, mas passei por muitas dificuldades também, né? Só que o tempo inteiro eu via meu pai me apoiando, eu sabia que meu pai, minha mãe, minha irmã estavam ali comigo. Meu irmão também me ajudou demais, divulgando e tudo. E, enfim, é muito importante mesmo, porque ali você sabe que mesmo se não der certo, você não tá sozinha, que você pode recomeçar. Claro. E eu fui nessa intenção, assim, eu posso recomeçar. E aí, quando a gente montou a clínica em cima de minha casa, eu era imatura em relação a empreendedorismo,
não tinha tido a oportunidade de aprender, de fazer curso, nada. Então eu fui na cara e na coragem, levando murro na cara muitas vezes, mas o que eu fiz, que eu falo que hoje é algo que eu falo para todas as pessoas nos cursos, quando eu dou, é não desiste. Se não deu certo isso aqui, continua, porque o que a gente não pode é parar e desanimar e falar, não vou conseguir. A gente não nasceu para desistir, não, das coisas, do jamais, sucesso, né? jamais. E quando você olha para as dificuldades, né, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? Porque além do espaço físico, querendo ou não, né, tirando um pouco da privacidade da sua família, é um espaço talvez que as pessoas talvez não gostariam de ir, ou talvez gostariam de estar muito próximo, e ali também está dentro do seu seio familiar. Mas quais foram as maiores dificuldades? O não conhecer o empreendimento, uma área financeira, porque também estava entrando dinheiro, como que administrava esse dinheiro, né? Como é que foi quais foram as dificuldades e como é que você lidou com essas dificuldades? Bom, essa parte do empreendedorismo foi uma dificuldade para mim. A questão do dinheiro, organização financeira naquela época não foi, porque eu não tinha dimensão. O que eu fazia? Eu ganhava dinheiro e guardava. Eu guardava, então eu era uma pessoa que era muito econômica, então eu consegui juntar dinheiro muito na época, muito mais do que hoje. Hoje eu sou mais investidora, porque eu invisto meu dinheiro. Só que na época eu tinha aquela dificuldade, como que eu vou empreender, quem eu vou colocar para trabalhar comigo, como orientar essas pessoas, como eu vou conseguir organizar a minha clínica, porque o meu foco no princípio era atender, dar meu melhor nos atendimentos. Só que chega uma hora que a proporção vai aumentando, você fica pensando, né, como que eu vou conseguir dar conta de atender, de receber, de marcar. E até então era tudo você. Entendeu? Tinha um dia que eu acordava 3 horas da madrugada para responder mensagem, porque tem pessoas que às vezes mandam nesse horário. Ou Agendamento, tudo você. Aí chegou um momento que eu falei, eu não aguento mais celular. O que eu vou fazer? Eu não tava aguentando mais olhar celular. Porque imagina aí, 10 horas atendendo, depois você pegar celular, você e ainda finalizando a faculdade ou já tinha finalizado? Ixi, isso ainda eu tava finalizando a faculdade. Ainda tinha isso. Essa carga, só que no né? final é menos horas, né, na faculdade, Sim. é mais a parte da monografia e tudo. Só que pra mim a dificuldade maior foi essa parte de conseguir organizar o empreendimento e organizar as pessoas para estarem comigo. Em relação a atender no meu quarto, eu me sentia bem. Eu procurava deixar meu quarto bem assim aconchegante para atender aquelas pessoas. E Deus preparou, mandou tantas pessoas que era bacana, que não tinha. Sabe quando as pessoas chegavam com felicidade? Que se sentiam em casa. Se sentiam em casa, então ali pra mim. Entendi. Tá bom, ótimo. E quando você percebeu, assim, agora é hora de migrar para um espaço maior? Levar o nome da Corpus para um espaço maior, né? Trazer mais pessoas, porque querendo ou não, hoje o seu empreendimento, você tem várias funcionárias. Quando foi que você percebeu? Foi mais uma vez uma conversa com Deus? Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Eu observei minha agenda com lista de espera, né? Eu já tinha lista de espera e eu já tinha conversado com meu pai de construir uma sala em cima de minha casa. Seria uma sala e um banheiro. E eu lembro que minha mãe falou, Gabi, eu orei. E Deus falou comigo que não é uma sala, são 4. Eu falei, uai, mãe, se Deus falou, Ele proverá. E sempre a gente fala isso, né? Deus proverá. Sim. E aí a gente começou a construir em cima de casa. E eu vendo a minha lista de espera. E uma outra fisioterapeuta me fez proposta de trabalhar comigo lá na clínica. Aí eu falei assim, então vai dar super certo essas 4 salas. Porque tem mais uma fisioterapeuta, ela pode trazer os clientes dela. A gente pode organizar nossas agendas para conseguir atender toda a demanda, né? E quando foi um espaço ainda maior, Gabi? Como é que foi também chegar hoje praticamente no bairro central, né? E criar um ambiente todo aconchegante, com várias salas, com um spa para noivas, né? Como é que foi também essa parte? Mais uma vez a conexão com Deus? Também, bom. Aí um dia eu falei assim, eu podia montar uma clínica maior? Eu conversando com minha mãe, e eu lembro que meu pai falou assim, Gabi, não põe sua cabeça não, pra você não frustrar. Aí eu falei assim, realmente, quem sabe eu vou ficar frustrada em relação a isso. Só que minha mãe continuou, Gabi, por que você não ora? Pede pra Deus, Deus te escuta, pergunta pro Senhor. Seu pai é aquele mais pés no chão, e sua mãe já mais minha visionária. Minha mãe tem muita fé. Sim. E meu pai tem, só que meu pai tem aquela insegurança também, né? E aí eu lembro que minha mãe até achou uma casa, falou comigo, mas aí meu pai falou assim, não vai dar certo e tal. E era no Grão-Pará.
E eu falei com Deus assim, Deus, se o Senhor tem uma clínica maior pra mim, se o Senhor quer que eu saia daqui e vou pra uma clínica maior, mostra pro meu pai. Se o Senhor quiser me dar, mostra pro meu pai, porque ele seria... Ele precisava acreditar, né? Porque se meu pai falasse que não, eu ficaria insegura, porque pai da gente é nossa força. Sim. Né? Principalmente eu que tenho muita união com minha família. E aí eu lembro que meu pai chegou lá em casa e falou, eu achei uma casa, lá no Grão Pará, pra você poder ir olhar, você quer ir ver? Eu falei, vambora. Aí nós fomos nessa casa, na época era lá era... Aí morava um tanto de jovem. Uma república. Era uma república. E aí nós fomos lá, eu olhei a casa, e jovem, né, você já sabe, né, que é. Uma confusão. Uma confusão, eu falei assim, meu Deus, será que é esse lugar? E nisso nós continuamos olhando outros lugares. Quando eu continuei orando, e eu falei assim, eu vou fazer uma proposta para a dona dessa casa. Eu liguei para ela e falei, fulana, eu posso te pagar a casa assim, e fazer uma divisão assim, e não pode ser pelo banco, tem que ser por mim mesma te pagando todo mês. Ela falou assim, impossível, isso aí pra mim não dá não, Gabriela. Eu falei assim, não custou tentar, né, vai. O não você já tinha, né? Isso. E aí eu entrei em oração, em prol disso, né, eu falei assim, Deus, se eu quiser que seja aquela casa boa, é num lugar bom, me mostra, fala comigo. E na madrugada, Paulo, era mais ou menos 3 horas da madrugada. Eu lembro que eu senti um gelo dentro do meu quarto e eu olhei pro relógio, era 3h33. Eu falei, o que significa 3h33? Aí eu fui pesquisar. Aí era o anjo da confirmação. Aí eu falei assim, alguma coisa Deus tá me confirmando. Aí eu fui no salão, na cabeleireira, que é muito amiga minha, muito temente ao Senhor. Aí ela pegou minha mão e falou assim, a chave que você pediu a Deus, Deus coloca nas suas mãos hoje, somente creia. No outro dia, a mulher que era dona da casa me liga. Gabriela, eu preciso vender a casa, eu tô grávida. Eu vou aceitar a sua proposta. E eu não fiz uma proposta ruim, não, foi uma proposta boa. O negócio era dividir fora de banco. Sim, essa parte mais burocrática, né? Você não queria. A maioria não quer, Claro, é difícil né? confiar, assim, né? E aí ela fez daquela maneira pra mim. E aí deu tudo certo, da maneira que eu poderia fazer. E eu lembro que eu me orientei muito com o Paulo, que é um empreendedor nato, né? Eu falei, Paulo, eu preciso de orientação. A única coisa que eu quero, assim, sua ajuda aqui agora é me orientar. E pedir orientação também, os engenheiros, né, da farmácia, me orientaram muito, porque seria uma mudança ali dentro da clínica. Estrutural, né? Estrutural, muito grande. E eu lembro que logo, porque a gente começou a mexer lá, veio a pandemia. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer sem trabalhar? Tô trabalhando, porque a gente trabalhava para poder, né, manter ali nossos custos, e aos pouquinhos, tudo assim, bem organizado. Mas aí Deus providenciou tudo também, comecei a trabalhar vendendo os chás, aqueles maravilhosos, sim, lembro. que também foi uma bênção para mim. E hoje, a Corpus, né, nós somos 11 colaboradores ali. Né? São vários fisioterapeutas, a parte do marketing também nós temos hoje uma profissional específica para isso dentro da clínica. Temos outras profissionais lá, dentro da clínica também tem, né, o salão do Flávio, que está lá com a gente, que é maravilhoso, um profissional incrível, então a clínica é bem completa, né? É completa, né? Pra mulher ir lá e sair pronta. Sim. E Gabi, falando justamente das mulheres, né? Hoje autoestima, autocuidado é um assunto pautado assim em todas as conversas das mulheres, o empoderamento feminino que está ligado à autoestima, né? Como que seu trabalho contribui para tudo isso, né? Quando você fala assim, uma mulher que entra triste sai feliz, né? Uma mulher que entra ali talvez com muitos problemas, não que ela saia com os problemas resolvidos, mas sai mais leve, sim, entendendo talvez ali os propósitos de Deus, né? Com a cabeça um pouco mais tranquila para poder resolver os seus problemas. Como é que seu trabalho contribui para isso? Eu costumo falar que nós somos as 5 pessoas que a gente mais convive. E olhando para esse lado, né, de convivência, a gente entende também que tudo aquilo que nós escutamos começa a ser um pouco da nossa realidade. Quando alguém entra ali dentro da clínica, por exemplo, querendo se cuidar ou se olhando de uma maneira negativa, eu sempre procuro mostrar para ela também um lado positivo daquilo que ela tem, porque não tem ninguém que é perfeito e não tem ninguém que é imperfeito. Nós todos temos nossas qualidades e temos os defeitos, que estando ali no lugar de tratar, a pessoa está em buscar uma melhora para mim.
Então eu procuro entrar nessa melhora, mas sempre focando. Eu deixo claro assim, olha, mas vamos embora olhar pra você ver se tá com a cintura bacana aqui, nós vamos melhorar nessa questão. Procuro também falar dos pontos positivos para a vida, porque a nossa mudança, ela começa na nossa mente. Se a nossa mente não acreditar que nós podemos mudar, é difícil qualquer outra coisa ser capaz de mudar a pessoa. Então a gente procura trabalhar também com uma conversa, com uma comunicação com aquela pessoa, para poder fazer entender que ela é capaz daquela mudança, se ela quiser. E ali a gente gosta muito, né? A clínica a gente gosta de preparar a musiquinha, desde a hora que a pessoa... O ambiente lá, gente, é preparar com muito carinho, tá? Muito, muito. Ali o Senhor falou que seria um hospital espiritual. Pensando hoje, né, no seu quadro de colaboradoras, de apoiadoras, você tem vários profissionais que trabalham com você. O que você busca no profissional ao contratar essa pessoa? Pensando nesse hospital espiritual, né? O que você busca nessa pessoa que vai agregar valor para o seu negócio? Então, eu aprendi uma coisa: contrate caráter e treine habilidade. E eu foquei nisso. Todas as meninas lá da equipe, fisioterapeutas, as meninas da recepção, não chegaram já prontas na parte profissional. Todas a gente trabalhou, a gente treinou, desenvolveu, nós crescemos juntas. A maioria está comigo que já tem bastante tempo. E são pessoas muito amorosas, muito dedicadas, pessoas família. Não é porque a gente está na frente das câmeras não, mas todo mundo chega lá, vê como que nossa equipe é uma equipe muito unida. E eu falo que isso foi importante porque eu não falei, não, vou procurar fisioterapeuta que faz isso. Falei, não, vou procurar uma pessoa que é bacana, que é honesta, que gosta de cuidar de pessoas, e ali eu vou treinar os atendimentos que eu preciso fazer. E deu super certo eu fazendo assim. E você que entrevista, essa parte é toda com você, ou você tem alguém responsável por essa contratação e passa pelo final ali, o seu crivo final? Não, eu faço questão de entrevistar, de conversar. Todas que entraram ali, Paulo, foi uma coisa muito específica. Nunca foi assim, eu preciso de mais uma pessoa, vou contratar. Não. Sim. Porque a maioria das vezes foi assim, Deus, eu não posso pôr mais ninguém aqui dentro. E aí surgia uma pessoa. É igual quando Joyce, mesmo que trabalha lá na recepção, ela era do meu grupo de oração e a gente não tinha contato. Dentro do grupo, ela muito tímida, a gente não tinha contato. E eu lembro que no dia, Deus tocou no meu coração, usou uma mulher na vida dela, entre 3 minutos, Deus vai abrir uma porta profissional. Tipo assim, Deus usou na oração. Aí Deus falou comigo, falou, Deus, o Senhor vai fazer eu contratar ela? Ela é super tímida. E Deus falou de novo no meu coração, eu fui e contratei Joyce. Joyce chegou lá. Oi, Joyce, é super comunicativa, uma pessoa assim de minha confiança, que tá à frente da clínica comigo, nos dias que eu tô em falta ali, ela tá à frente, é uma pessoa super competente. Se naquela época eu tivesse acreditado somente no que meus olhos viam, eu não teria contratado uma pessoa e tinha perdido um profissional excelente. E as meninas das fisioterapeutas foi muito assim, a mesma coisa, do nada surgiu a oportunidade, eu fui contratei a que trabalha no marketing, era cliente minha há 3 anos, ela me levou um currículo, Gabi, tô trabalhando nessa área, tô precisando de um estágio e tal. Eu falei assim, uai, me traz uma proposta, se for boa, a gente vê. E ela me levou uma proposta top. Ela desenvolveu a parte profissional do marketing dela de uma maneira assim que eu não preciso nem entrar no Instagram mais. Eu sei que você confia. Nossa, eu já sei que tá tudo impecável, que ela vai fazer um negócio super bem feito. Dentro das suas características, das características da estética, né? É até engraçado que as meninas, elas se alinham muito nesse propósito. Eu sei que vai estar tudo focado na mesma questão. Empreendedorismo, né, feminino, você é uma menina, né, de 30 anos, uma menina empreendendo já há algum tempo, quase mais de 10 anos? Não, empreendendo deve ter uns 7 anos. 7 anos, né? O que você pode falar hoje para as mulheres que estão nos ouvindo, né, e para aquela menina também que quer empreender, que está buscando empreender, né? Qual a mensagem que você deixa para essas pessoas para encorajá-las, né? Vai, faça. Sim. Primeira coisa é ter um objetivo, traçar um propósito. E tudo que a gente anota, eu costumo falar isso também no curso, anota. Que tudo que você anota fica mais fácil de ser realizado, porque ali você traça todo um propósito que você quer. E desenvolver, né, também a parte da fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê.
Você não vê, mas você acredita naquilo. E tem um estudo, Clóvis, que fala sobre uma parte do cérebro que é ativada apenas com a fé. E pessoas que são curadas através disso. Então, se aquilo pode me curar, você imagina o que aquilo não pode fazer. Então, quando a gente acredita em algo, a gente tem mais força para dedicar, para buscar, para desenvolver, entender o que eu quero fazer, como eu quero fazer, buscar o desenvolvimento, buscar estar também perto de pessoas que podem nos auxiliar. Porque quando você senta perto de pessoas que têm um propósito também igual ao seu, você aprende muito. Então eu procurei fazer muito isso, estar perto de pessoas que tinham um objetivo parecido com o meu. Um objetivo de desenvolvimento pessoal, profissional, que queria estudar, e isso me ajudou muito. Eu não tive uma receita pronta. Eu tive fé e busquei. E fui atrás. E você fala aí de ambiente, né? Porque estar com essas pessoas é estar em um ambiente próspero, né? Do quanto que isso faz a diferença, né, Gabi? Muita diferença. Igual eu falei com vocês, nós somos as 5 pessoas que a gente mais convive. Quando a gente senta perto de pessoas que falam, não sou capaz, você não é capaz, isso não vai dar certo, pessoas que são negativas, a tendência é a gente entrar naquela mesma energia, naquela mesma vibração e crença. Quando a gente está perto de pessoas que acreditam que vai dar certo, que falam sobre empreendedorismo, pessoas que falam sobre crescimento, sobre auxiliar pessoas, você também acaba entrando naquela mesma energia, naquele entendimento, naquele propósito. E eu lembro assim que eu falava assim, gente, eu consegui ter uma clínica, será que eu vou conseguir desenvolver essa empresa? E eu comecei a observar essas pessoas perto de mim que conseguiram, passaram tantas dificuldades quanto eu, e deu certo, e deu tudo certo. O negócio que cada uma delas, o que eu observei, que a maioria falava eu não desisti na primeira dificuldade que eu tive. Gabi, não desiste na primeira dificuldade que você tiver, você vai ter. Quando você pegar, você enxergar uma dificuldade, vai em busca de entender o porquê aquilo está acontecendo. Aliás, não o porquê, o para quê. Porque tudo tem uma resposta, tudo tem um propósito. Quando você começa a enxergar uma dificuldade em determinada área da sua vida, eu pergunto para quê e vou trabalhar o meu desenvolvimento naquilo. Porque ninguém nasceu sabendo tudo, né, Paulo? Todo mundo tem que desenvolver alguma coisa. E tem que querer desenvolver. Tem que querer, nós temos que querer. Porque, igual eu falo, né, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Se a gente tem um propósito, a gente vai em busca daquilo. A gente não escolhe de onde nós viemos, mas nós escolhemos para onde a gente vai. Então, se a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente vai traçar o objetivo e, sobretudo, ter honestidade e jamais desejar aquilo que é da outra pessoa. Deus nos criou para a gente ter cada um nossa história. Eu tenho minha história, você tem sua história. E se eu focar em desenvolver a minha história, eu vou olhar lá para o alto da montanha e vou conseguir chegar mais rápido. Porque aquele que está subindo uma montanha e fica olhando só para o lado, ele vai se atrasar. E quando a gente foca no nosso alvo, no nosso propósito, a gente consegue chegar muito mais rápido. E o que é o alvo? O alvo é você entender o seu propósito ali, que você é bom, que você quer desenvolver, seja sua profissão, seja seu propósito ministerial, independente do que for. Se a gente fazer dessa mesma maneira, não tem como dar errado. E Gabi, você fala tanto de Deus, né? Dessa conexão e intimidade. Quando foi que você percebeu essa intimidade ou não foi assim, não percebi, foi desde a infância, isso já era muito latente, isso era muito forte? Você falou assim, seus pais sempre sabiam que quando você falava Deus falou comigo, ninguém nem questionava, né? Então todo mundo já entendia essa intimidade com Deus. Quando foi que você percebeu que realmente existia uma conexão muito forte? Então, na minha infância, eu já tinha experiências ligadas a essa questão espiritual, mas eu não tinha o discernimento. Então, pra mim, era de muita dificuldade, né? Você não sabe o porquê você tá sentindo aquilo, por que você tá vendo ou ouvindo aquilo. Só que no decorrer da minha vida, Deus pôs pessoas maravilhosas perto de mim, que é aquela questão. Eu fui para um lugar onde tinha pessoas que poderiam me auxiliar naquela área, que naquele momento foi na parte espiritual. Então pessoas vinham e me orientavam e me falavam a maneira certa de buscar, de fazer. E eu comecei a buscar assim Deus. E a primeira experiência que eu tive, Paulo, em relação a buscar em Deus algo, foi o dia que eu estava numa roda de pessoas orando. Eu lembro como se fosse hoje. Só que eu estava de olho aberto, totalmente incrédula. Falando assim, cara, será que Deus existe? Esse povo tá tudo aqui orando e eu não tô sentindo nada. Tô aqui, vou na igreja, falo com Deus e não tô sentindo nada. Eu falei, Deus, se o Senhor existe, me dá uma prova que o Senhor existe. Me mostra de alguma maneira que o Senhor tá aqui comigo. E eu lembro que eu caí chorando. Eu fui tomada numa força, numa
uma coisa assim tão forte, depois que eu soube que era o Sim. Espírito Santo de Deus. Sim. Mas naquele momento, aquilo ali, eu falei, cara, Deus existe. E ele me ama porque ele tocou em mim, uma pessoa falando com ele assim, você não existe, você existe, me prova. E ele não precisava me provar. Mas pela misericórdia dele, ele me deu aquele momento, uma experiência com ele. E a partir daquele momento, as coisas pra mim foram mudando. Eu lembro que eu fui uma péssima aluna de matemática durante um período da minha vida. E eu fiz uma oração assim, Deus, por favor, me ajuda a ser uma boa aluna em matemática. Senão eu vou ser reprovada em matemática, eu preciso ser boa nisso agora e tal. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer aula particular de matemática. A gente pensa que é mágica, né? Não, eu fui estudar e Deus preparou uma professora top, que foi Vivian. E eu lembro que eu ganhei um aumento e melhor aluna de matemática. Ele cuida dos detalhes, né, Como Gabi? assim? Ué, como Cuida é que eu dos ganhei um detalhes. aumento e uma coisa que era horrível? Sim. Falando do mercado de estética, né, Gabi? Hoje um mercado extremamente pulsante, né? Com muitas clínicas na cidade, né? Qual que é o seu diferencial enquanto proprietário? Qual que é o diferencial da Estética Corpus hoje? Ô Poli, eu costumo dizer que o concorrente, ele é alguém que me impulsiona muito. Sim. Porque isso faz com que desenvolva a nossa cidade, com que a gente traga coisas melhores. Procuro não olhar isso como algo que vai me impedir de nada. Lá na clínica, a gente traz tudo que é novidade que tiver no mercado estético. Todo ano eu faço uns 3 cursos por ano, no mínimo. Então, ainda que eu não trabalhe com ele, ainda que eu não atenda aquele método, eu preciso saber para eu entender o que tem de melhor no mercado e levar para as pessoas aqui de Teoflotone o que tiver de melhor. O que não for bom, eu faço o curso e fica tudo certo. E assim a gente vai desenvolvendo ali dentro da clínica essa parte do cuidado. Eu fiz treinamento demais com as meninas, essa parte também de atendimento ao público. Aqui em Teoflotone tinha muitos lugares que tinha, né, uma certa... Ainda tem, né, Gabi? Ainda Assim, tem. essa questão do atendimento, né? Isso era uma questão, igual eu falei no início, sobre minha mãe, como que recepcionava as pessoas. Então, é uma questão muito nossa. Esse aconchego, esse carinho vem muito ali da minha família. Só que eu aprendi muito também com a Indiana, com os atendimentos, fui observando os colaboradores, conversando com o Paulo, com o Alexandre, e aprendi muito com eles em relação ao que fazer para que as pessoas, para não só captar cliente não é difícil. O nosso mérito só entra quando a gente fideliza esses clientes. E aí, Manter esses clientes. né? A questão é manter, porque como você fica em um lugar quando você se sente bem, quando você se sente acolhida, quando você sente que o tratamento está dando resultado, a gente busca trabalhar em todas essas áreas. E que você tem cuidado, né? Eu acho que o cuidado com as pessoas. Sim. Quando você falou, você trouxe a questão da pandemia, acho que pós-pandemia, o que todo mundo quer? É essa atenção, é o cuidado, né? É olhar para o outro com empatia, né? É se preocupar com a dor do outro. Verdade. E eu acho que a clínica estética, a clínica Corpus traz muito isso. A gente busca muito esse cuidado e na massagem também libera bons hormônios. Então, quando a gente libera esses bons hormônios, a pessoa ela sai mais relaxada, sai melhor, fortalece o sistema imunológico. Na drenagem, a gente estimula os linfonodos no corpo da pessoa. E os linfonodos, eles são responsáveis pelo sistema imunológico. Então, quando a gente fortalece o sistema imunológico do paciente, consequentemente, ele vai ter mais força, ele vai adoecer menos. Então, a pessoa se sente melhor, se sente com mais alegria, se sente com mais autoestima. Então, não é uma coisa só psicológica, não. Claro que tem aquela parte emocional, mas tem muita resposta também corporal e hormonal. E quando você fala dos cursos, né, você tem feito cursos da sua área, claro, entendendo o que há de melhor no mercado que você atua, mas também tem feito outros cursos, né, de empreendedorismo, de mulheres empreendedoras. Conta um pouco aí pra gente. Isso. Naquela fase que eu enxerguei ali uma certa necessidade de desenvolver mais nessa parte, vendo a clínica crescendo, as colaboradoras aumentando ali dentro, eu percebi que eu precisava desenvolver melhor nessa parte. Primeira coisa, eu sentei com o Paulo, né, que é um administrador nato, sentei com ele e conversei, busquei entender, a família, né, também me orientou bastante, e depois fui buscar, pesquisando cursos de administração, e aí eu encontrei esse da Quínia, que eu gosto de falar dele porque realmente foi algo que foi um divisor de águas para mim.
ela fala muito sobre a comunicação não verbal, como que eu preciso me importar, em relação às vestimentas também, que é importante, mas também a questão da atenção à pessoa, como que eu vou lidar com aquela pessoa, entendendo que nós somos muitas frustrações que nós vivemos, nós somos muitas conquistas que nós vivemos. Então ali mudou muito meus pensamentos, me desenvolveu muito e me fez querer crescer também nessa parte, porque antes não era algo que eu tinha aquele ânimo. Você não tinha curiosidade para isso? Não, eu tinha uma certa... Eu falava assim, eu preciso de uma gerente aqui na clínica para resolver isso, porque isso não é uma parte que eu gosto. E aí eu fui buscando, né, Polly, essa parte. Comprei também alguns cursos para eu fazer online que falava sobre pessoas, e eu falo muito na clínica. Hoje em dia um desafio do profissional é conhecer pessoas, é entender pessoas, porque nós somos um mistério, mas nós temos como nos conhecer, né? Entendendo ali o gosto de comportamento, essa parte comportamental também eu procurei estudar o formato do corpo, porque cada formato de corpo tem uma questão, as emoções, características muito bem definidas, e fui nessa área aí buscando para poder desenvolver essa parte também. E comecei a observar essa comunicação não verbal de cada pessoa para eu respeitar cada pessoa da maneira individual que ela é. Ô Gabi, quando você fala de buscar uma pessoa que fosse da área administrativa, que talvez não é a sua maior habilidade, né? Você fez algum curso, Sebrae, algo nesse sentido ou não? Eu fiz um da Topline, não sei se você escola. Que era gestão empresarial. Certo. Fiz esse, depois comecei a fazer esses também online. Sim. E agora o que eu tô mais em busca é da parte financeira. Que tá, gente, você vê que você entende, né? Quando você tá nessa área aí, é muito detalhe, né? É uma coisinha, você vê que a parte comercial. São várias áreas de atuação, né? Muitas áreas de atuação. Mas daqui a pouco vai chegar um momento que você vai ter que ter realmente uma gestora para atuar. Né? Verdade. E eu tô trabalhando muito isso em mim, viu, Polly? Eu cheguei a uma fase que eu era workaholic. Porque aí você acaba centralizando tudo. Né? Eu centralizei bastante, apesar das meninas, das fisioterapeutas, colaboradoras, serem muito dedicadas, elas abraçam muito, não pegam e façam só a parte delas, graças a Deus elas têm esse cuidado de olhar as outras partes também, só que querendo ou não a gente acaba centralizando. Mas são especialistas também, né, Gabi? Centraliza muita coisa, e aí eu comecei a observar e trazer isso pra mim. Eu falei, chegou no momento, eu também acredito muito nisso, existem para todos os ciclos. Sim. E eu entendi que agora chegou o meu tempo de buscar esse aprendizado na parte financeira, nesse desenvolvimento. E eu sei que está chegando também o tempo de eu preparar essas gerências aí para a clínica. Porque você vai buscando o aprimoramento do mercado em que você atua, né, da área de estética mesmo, que é a sua grande habilidade. E às vezes não vai ter muito tempo para estar pronta para essas outras áreas, né? Seja a administrativa, a comercial, financeira, né? Que aí você precisa de ter alguém um pouco especialista nessa área para poder te ajudar. E te desafogar também, né, Gabi? Um pouco, né? Porque senão acaba que você fica também sobrecarregada. Acaba que essa parte de vendas, Polly, é uma coisa que eu gosto desde de criança, assim. Meu pai, ele é vendedor, minha mãe então, e eu gosto muito da parte de vendas, então essa parte comercial pra mim, ótimo, super tranquilo, mas realmente lidar com a administração de um corpo ali, né, de vários colaboradores, era muito desafiador pra mim. Porque você é de humanas mesmo, né, Gabi? Exatas. Misericórdia, mas aí Mas precisa entender, né? Você pode até não atuar, né? Mas você precisa entender o que está acontecendo, né? Nas áreas que tem na sua clínica, né? Muito bom. Gabriela Duarte trazendo aí um pouco do empreendedorismo feminino, né? Menina, né? Mais uma vez falando, 30 anos, empreendendo numa estética super famosa aqui na nossa cidade. Fala aí, você tem lido alguma coisa? Que livro você tem lido? Que mensagem esse livro tem trazido para você? Agora eu tô lendo Uma Vida com Propósito. É um livro lindo, que inclusive eu ganhei da Joyce, que trabalha lá na clínica. E foi assim, ela me deu esse livro e me deu uma mensagem maravilhosa junto com esse livro. Ela escreveu assim: você que ajuda as outras pessoas a encontrarem o seu propósito. E ali eu chorei horrores. Enfim, aí eu tô lendo esse livro e que fala sobre os propósitos, as fases da nossa vida, sobre o entendimento do que é a vida.
como eu entender o meu propósito na vida, como entender qual o sentido da minha vida. Esse livro fala sobre isso, sobre entender que Deus não criou ninguém para poder ser uma pessoa sem valor. Sim. Nós temos que ser protagonistas da nossa vida, né? A gente fala muito sobre esse protagonismo. E o que é isso? A gente entender que tem uma história para nós, mas que para essa história acontecer, eu preciso ser protagonista, eu preciso levantar e agir, né? Eu não posso deixar a vida passar diante dos meus olhos, que isso também é até um pecado contra o nosso projeto, nosso propósito aqui na Terra. Então, a gente levantar, quando eu estiver cansada, descansa. Não para, descansa. E depois levanta. Levanta entendendo que ninguém nasceu pronto, mas que todo mundo que buscou, conseguiu. Todo mundo que se dedica, consegue. E quando o seu sonho desse projeto aqui nasceu, você teve que levantar, Sim. procurar parceiros, Sim. procurar entender, né, pode ser o projeto. E é isso em qualquer área da nossa vida. Se a gente vem ali um sonho ali no nosso coração, a gente pega, dedica, dá nosso melhor, não tem como dar errado. Aqui, quando você fala de propósito, Gabi, dessa missão, né? Porque muito tem se falado em propósito, todo mundo buscando o seu propósito nessa vida, né? E a missão, né, que você tem enquanto mulher, enquanto cristã, né? Você acha que está muito claro para você? Não, Ou você ainda está buscando clareza dessa missão? O Poli, ficou muito claro para mim, mas não foi coisa rápida, né? Foram vários processos, vários momentos eu questionava também, perguntava, e quando eu comecei a entender, né, que eu posso ser uma pessoa que vou fazer diferença para coisas boas na vida das outras pessoas, eu comecei a todos os dias acordar e falar que hoje meu dia seja com o meu propósito muito bem esclarecido. Porque cada dia é um desafio, todos os dias é um desafio. Então aí eu procuro fazer dessa maneira, para que lá na clínica eu chegue e consiga ser uma boa líder, para que na hora de atender um cliente eu consiga ser uma boa profissional, para que quando eu chego em casa eu consiga ser uma boa esposa, para que quando meus filhos chegarem eu consiga ser uma boa mãe. Inclusive, eu mesmo ainda não estando exato tempo para isso, eu já começo a me preparar. De começando a nascer um pouquinho ali no meu coração, eu já começo a me preparar de alguma maneira. Porque a gente, igual eu falei, a gente não nasceu sabendo aquilo. E eu não posso me assustar, poxa, eu não sei fazer isso. Mas se todo mundo dá conta, eu vou buscar o quê? O que eu posso fazer para dar conta? Eu converso com mulheres, igual eu fui no programa lá da farmácia, que fala sobre gestação. O curso de gestante, né? Foi maravilhoso, maravilhoso, porque ali eu aprendi muito. Então, vários profissionais, você tira dúvidas, você aprende, você desmistifica muita coisa, tipo, você toma coragem para aquilo, entender que não é um bicho de 7 cabeças. Sim. E isso é de todas as áreas de nossa vida. Eu fugi um pouquinho ali da parte do livro, porque esse livro está sendo tão bom para mim, a leitura dele, o conhecimento através dele, que ele realmente faz a gente centrar nessa parte que a gente começou a falar. Do propósito. E todo mundo tem seu propósito. A gente precisa descobrir. Exatamente. Né, ter clareza dele, né, dessa missão. Eu falo que é o propósito, que é missão nessa terra. E todo mundo tem a sua missão, só precisa descobrir para poder atuar diariamente em cima dela. Quando você olha para o sucesso, Gabi, o que é sucesso para você? O sucesso para mim é viver esse propósito e aquilo que nos faz feliz. E que bom que aquilo quando dá certo, né? Sim, sim. E eu vejo muito o sucesso na minha vida quando eu vejo as coisas sendo boas para mim, para as outras pessoas, vejo esse desenvolvimento, eu me sinto super realizada. Você tem alguma frase que caminha com você, que onde você vai, ou nos momentos de felicidade, ou até nos momentos de dificuldade, você fala, essa frase está comigo? A nossa frase lá de casa é: para Deus nada é impossível. Essa é a nossa frase, em qualquer situação, em qualquer momento. Eu costumo dizer que, até na hora da reunião com as meninas, sobre isso, sobre esse propósito, sobre buscar, sobre acreditar, antes de fazer as avaliações também, eu pego a ficha da pessoa, falo assim: eu não sei quem essa pessoa é, mas Deus sabe. Sim. E se Deus sabe, eu sabe o que vai ser melhor para ela aqui, Senhor. Então me instrua para fazer a melhor coisa aqui, o melhor atendimento, o melhor tratamento. Não existe um protocolo pronto.
Não, é muito difícil a gente vender protocolo pronto. Só quando é uma questão assim de promoção, Dia das Mulheres, por exemplo, a gente lança ali. Mas nas avaliações a gente olha, conversa com a pessoa, vê o que ela precisa. Hoje eu fiz cursos também que trabalham essa parte das emoções, que foi a reflexologia podal, que faz os desbloqueios, né, de várias partes do nosso corpo e de várias emoções. E é tão interessante, Paulo, que ali na sessão você vai atendendo a pessoa, ela começa a conversar com você aquilo que é um bloqueio dela. E ali a gente vai trabalhar nessa parte. Eu consigo também orientar, faz uma microfisioterapia, uma constelação familiar, ou faz uma técnica terapêutica que eu não acho que é um tratamento para quem já está com um problema, mas é para quem quer também prevenir alguma coisa. Todos nós precisamos nos cuidar, né? Sim. Então eu tenho aquela oportunidade, eu aproveito as minhas oportunidades para orientar essas pessoas. Às vezes chega alguém lá e fala, eu vim fazer uma drenagem. E quando você conversa com a pessoa, você percebe que talvez não é aquele tratamento ideal e que vai fazer um outro tratamento que vai poder cuidar daquela pessoa de outra forma, né? Já teve uma vez que eu fui atender um paciente e que ele chegou lá falando que queria uma massagem relaxante. E aí, na conversa vai, conversa vem, ele falou assim, olha, eu conversando com uma pessoa me falou para procurar aqui a clínica, porque a minha vontade era tirar minha vida. Mas me falaram que aqui tem um propósito muito forte. Por isso que eu tô aqui hoje. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade, sabe? Mas me instrua como fazer. Ô Paulo, eu lembro que esse cara, ele ficou uma tarde, mais ou menos, com a gente. E ele saiu de lá falando, eu tô saindo aqui hoje diferente. E eu agradeço muito a vocês. E assim, aquele dia eu fiquei muito feliz. Tipo, eu falei, cara, como é lindo ver o propósito de Deus se cumprindo aqui dentro da vida. É real, né? É real, é forte. É olhar para o ser humano e entender que ele tem uma necessidade, ele é uma pessoa que está precisando de cuidado. E não é fazer de qualquer maneira também. Né? A gente não pode fazer, tipo, uma hora e pronto, não. O que aquela pessoa precisa? Que tempo aquela pessoa precisa, né? É você que sabe naquele momento, né? Você vai falar um protocolo de 1 hora, mas aí você percebe que ele precisa de mais. E eu converso muito com as meninas, observa o que a pessoa precisa. Se você tá vendo que a pessoa tá ansiosa, pega um chazinho, dá ela ali na recepção. Você tá vendo que tá com... Às vezes a pessoa chega ali, dá um biscoitinho, uma coisa pra ela se sentir bem acolhida. Ou faz uma massagem nos pés também, dá um mimo, alguma coisa pra pessoa sair dali, entendendo o seu valor também pra ela mesma, aquela questão da autoestima e de sair, e ela sai diferente. Com certeza. Eu já fui várias vezes, já saí de lá diferente. E já tive uma experiência, né, Gabi, com uma pessoa que estava deprimida e eu falei, gente, como que eu posso ajudar essa pessoa, né? E aí, isso é algo que eu nunca contei. E aí eu parei para pensar, eu falei, gente, eu vou pedir Gabi para atender. E aí liguei na clínica, né? E a pessoa disse assim, mas pra quê? Massagem, pô? Eu falei, vai fazer uma massagem, você precisa relaxar. Você precisa de um momento pra você, porque você tá cuidando tanto de outras pessoas e esquecem de você. E ele passou uma tarde lá e ele fala como que foi transformador. Que foi transformador a saída dele de lá. Eu saí outra pessoa. Olha que bem. Essa eu não sabe o final dele. E eu falo assim, às vezes, nem vocês têm noção, né, Gabi? Porque às vezes a pessoa sai dali, agradece e vai embora. E aí quando ela veio me relatar e veio falar desse depoimento mesmo, ela falou, Paulo, como que foi bom. E hoje, inclusive, ela mandou uma mensagem, né? Ela falando comigo assim, se cuida, faz uma massagem. Aí eu falei, pode deixar, né? Me orientando também. Mas não deixem de fazer. E se tiver oportunidade, façam. É muito bom. E eu tenho certeza que Gabi e a turma dela vai cuidar de vocês aí da melhor forma possível. Caminhando, Gabi, para o final, qual que é a mensagem que você quer deixar nesse podcast? Ou para mulheres, ou para as pessoas, né? Qual que é a mensagem que Gabriela Duarte deixa aqui hoje? Bom, a mensagem que eu deixo para vocês é algo que Deus trouxe muito forte ao meu coração. Sobre acreditar primeiramente nele e acreditar também nos seus projetos, nos seus sonhos, não desistir, não desanimar. Porque nós só conseguimos chegar até aqui, né, Polly? Porque não desistimos. Porque não desistimos. Acreditar em si, acreditar que o mundo tem um para quê. A gente não está aqui em vão só para passar um tempo, não. Nós estamos aqui para viver uma vida com uma plenitude. Igual a Bíblia fala, existem 2 caminhos. O caminho largo e o caminho estreito. Eu acredito que existem 2 caminhos também da escolha. Eu escolho parar ou eu escolho continuar e chegar onde Deus quer que eu chegue. E a gente pode escolher isso todos os dias.
E não é falando assim, tem pessoas privilegiadas, ninguém é privilegiado, e são escolhas. O Senhor chamou todo mundo, mas muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque será que eu estou dando atenção para aquilo que o Senhor teve para minha vida aqui na Terra? Será que eu estou cumprindo? E uma coisa que eu pergunto muito para o Senhor, Paulo, Deus, eu estou cumprindo o meu projeto aqui na Terra, o meu propósito? Porque eu sou grata ao Senhor pelo meu casamento, sou grata ao Senhor pelo meu trabalho, pela minha equipe, pelos meus trabalhos espirituais, sou muito grata. Mas está agradando ao Senhor, Jesus? Eu cheguei onde o Senhor queria que eu chegasse? Porque fala comigo, Senhor, para que eu não fique enganada aqui na Terra, porque todos os momentos é uma oportunidade que nós temos, né, Paulo? De fazer uma diferença. Esses dias eu estava passando na rua e eu vi uma cliente minha muito querida e eu dei um abraço nela. Aí ela falou, Gabi, que bom que eu te vi, que bom que eu te vi. Eu falei assim, não, que bom que eu te vi também. Aí eu achei tão bonito, assim, que ela ficou emocionada e eu falei assim, gente, que legal, ela gosta de mim e tal. Sim. Só que aí eu tive a oportunidade logo em seguida de atender ela, depois de um mês mais ou menos. Ela falou, Gabi, aquele dia eu estava na esquina orando, falando com Deus, Deus, se o Senhor está comigo, me dá um sinal que o Senhor está comigo. Ela falou, quando eu saí da esquina, eu te encontrei, você me deu um abraço. E aquele abraço foi o sinal que eu precisava. Eu falei, Deus. Eu falei com ela assim, obrigada por você ter compartilhado isso comigo, porque eu fico perguntando, será que eu estou cumprindo o meu propósito? E entender que aquele abraço foi algo importante ali para ela, aquilo me deu uma alegria, não por mim, assim, por ser eu, mas por saber que eu estou no caminho, né, Gabi? Saber que eu estou no caminho. Então, assim, não é de uma forma vazia que eu tô falando isso aqui para ninguém, ou só espiritualizando, como algumas pessoas às vezes vão pensar, porque tem pessoas que não vivem esse lado espiritual, né, Paulo? E nós somos corpo, alma e espírito. Nós fomos criados assim. Como falar que nós não temos que viver isso? Eu preciso trabalhar, eu vou na clínica ali trabalhar o meu corpo. Eu preciso trabalhar meu corpo, que é templo, meu templo, é onde eu vou viver até o último dia de minha vida, então eu preciso estar saudável. Eu preciso trabalhar a minha mente, porque ela domina todo o meu corpo. Se eu não estiver bem na minha mente, eu fico numa cama. Se eu estiver bem, eu tenho energia para trabalhar, eu tenho energia para divertir, para cuidar das pessoas, para ter uma vida bacana mesmo. E se eu não cuido da minha espiritualidade, se um dia eu voltarei para o espírito, sim. Lá é a nossa vida eterna. É o principal. É o principal. Se eu não trabalhar isso, qual o sentido da vida? Então eu não consigo entender, às vezes, uma pessoa que respeito, mas não entendo, uma pessoa que às vezes não trabalha seu lado espiritual. Deus é amor e é espírito e quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então eu tenho vivido uma vida real. Eu não procuro passar uma Gabriela que as outras pessoas querem que eu seja. Eu procuro viver a vida que Deus quer que eu seja. Eu sei que muitas vezes eu erro, porque eu sou falho, humano, nós somos, mas vivendo, tentando viver aquilo que Deus tem pra minha vida. E tem dado certo. Eu sou muito feliz. Que bom. Gabi, você tem também um trabalho social, né? Que você, juntamente com a sua mãe, né? Eu sempre vejo algo voltado para o social, né? Fala um pouco também. Minha mãe participa da Prece, que ajuda pessoas com câncer. Muitas vezes eu faço ali uma parceria, arrecadando coisas, né? Da farmácia. Uma instituição muito séria, né, Gabi? Muito séria e muito importante. Bom, muito, eles doam peruca, roupa, comida, material para casa que essas pessoas precisam. Às vezes eu faço trabalho voluntário também em algumas roças, em alguns lugares que eu já fui orar. E em breve, inclusive, eu quero convidar todas as mulheres para o bazar que eu vou fazer, o bazar beneficente, para ajudar a prece com minhas roupas. Que bom. Vou pegar bastante roupa. E espero todos vocês lá para nos ajudar, comprar roupas bonitas e ajudar seu próximo também. E ajudar a Prece, que é uma instituição muito séria, precisa de ajuda, né, Gabi? Precisa de voluntários, né? Então também, se você não conhece, passa a conhecer uma instituição importante aqui na nossa cidade e que tem todo esse valor de cuidar das pessoas, tá? De cuidar das mulheres de câncer de mama. Verdade. Muito bom, gente. Chegando aqui no final, essa conversa super agradável, Gabi. Mais uma vez eu falo que você me deixa arrepiada quando você fala de Deus, porque é muito forte essa conexão. E quando eu pensei em você, eu falei, gente, como que a gente precisa ouvir mais dessa intimidade com Deus? Porque muitas vezes as pessoas não acreditam nisso, né? E ela existe, ela é real. Eu sou prova viva disso. Ela é real. E você trouxe aqui vários exemplos do quanto Deus é íntimo, do quanto Deus está próximo e que a gente precisa viver esse propósito na vida. Eu falo que eu sou prova viva disso porque eu procuro não falar tanto
das dificuldades, por exemplo, da minha infância, da minha adolescência, para eu não entrar, às vezes, num lugar de vítima. Sim. Esse lugar de vítima eu procurei curar em mim para eu entrar no meu lugar de protagonista. Se a gente se vitimiza demais, fica difícil de ter uma vida de protagonista. Sim. Né? Porque a vítima ele é sujeita a fraqueza, ele é sujeito a parar mesmo, né? E quando a gente se torna protagonista, a gente procura ter uma vida de agir, de tomar atitudes, de buscar. E é isso que eu tenho buscado. Eu tive minhas fases ali de muita dificuldade, mas hoje, para a glória de Deus, eu tenho uma vida assim que eu olho para trás e falo, obrigada, Senhor. Então, pessoal, chegando agora mesmo nesse final de bate-papo, e eu quero saber, Gabi, onde as pessoas se encontram, né? Te encontram, né? Onde encontra a Estética Corpus. Fala um pouco também, tem um grupo de WhatsApp, tem uma lista de espera para o desafio. Depois você conta um pouquinho aí rapidinho pra gente bem como é que tá esse projeto. Isso, para quem quer conhecer a estética, para quem não quer, eu convido para você aí que você vai amar. Nós estamos lá no Grão-Pará, na rua Teodolino Pereira, número 310. O nosso Instagram é esteticacorpusto@hotmail.com e nós temos uma clínica lá em Governador Valadares, que é o Estética Corpus GV. E o meu Instagram pessoal é o gabicosta_20@hotmail.com, que assim, acho mais fácil. Tá mais fácil. Ou Gabriela Duarte Costa, vocês também podem nos achar. Vamos lá, todo mundo se conectar com a Clínica Corpus, conectar com o Gabi. E esse grupo, Paulo, voltando aí no grupo que você falou, quem quiser fazer parte desse grupo, que tem sorteios, tem descontos especiais e exclusivos para esse grupo, é só mandar o seu WhatsApp ou mandar um oi pra gente no nosso número, que é o 987330370, que a gente vai te adicionar lá e vamos mandar todos os protocolos que nós temos ou agendar uma avaliação aí para vocês. E vocês podem também ir conhecer a nossa estética. Lá nós temos os tratamentos de massagem, temos o Day Spa, que é o momento que você vai, que tem lanche lá na nossa área spa, revitalização facial, massagem relaxante, todo um momento aqui, assim que você sai de lá bem relaxado. Bela, Temos linda, a área né? da noiva também, para a noiva que quer se arrumar lá. Temos maquiadora, tem as massagens, tem a área para poder ir tirar foto também com os madrinha, aliás, com as madrinhas, com a mãe, com a avó, para quem você quiser levar. Nós temos vários protocolos, pacotes montados aí para essa questão e vai ser um prazer ter todos vocês. Eu falei com o Paulo que às vezes eu queria falar um pouco profissional, mas assim, você sabe, né? Não, e ótimo, a conversa fluiu, é isso que importa. O propósito eu creio que foi atingido. Estou muito feliz de estar aqui hoje, muito grata ao Senhor e também a você, Paulo, por esse convite. Espero que faça sentido aí na vida de vocês que estiverem assistindo. Eu falei tudo aqui de todo o meu coração, com toda sinceridade, que é o que eu vivo, e espero que chegue a vocês também como um impulso para a vida de vocês. Então, pessoal, para vocês se conectarem com esse bate-papo super legal, nós estamos aí em todas as plataformas, no Spotify, no YouTube, no Amazon, todas as plataformas que vocês tiverem aí, vocês podem conectar com a gente e escutar esse belo bate-papo. Obrigada, Gabi. Deus abençoe sua vida grandemente. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Amém, Paulo. Eu que agradeço, estou muito feliz. Obrigada.